Salve Maria, povo amado de Deus, que alegria! Vamos lá então para o primeiro dia de preparação para a nossa consagração. Só quero dar uns pequenos avisos para vocês, uns pequenos comunicados em relação a essa questão da preparação. Hoje é o nosso primeiro dia, infelizmente a aula terá que ser desta forma, como você está acompanhando aí, ou seja, gravada, porque eu tive uma viagem para Ponta Grossa na sexta-feira, cheguei em Brasília na segunda-feira e terça-feira eu embarquei para São Paulo. Cheguei aqui ontem, hoje no caso é quarta, você vai estar assistindo aí na quinta, né? E eu vou ficar aqui quinta e sexta de manhã, eu vou embarcar para Minas Gerais e vou voltar para Brasília somente na segunda-feira. Devido a isso, então, esse nosso primeiro encontro, ele precisou ser desta forma, ou seja, de uma aula gravada. Outro aviso que eu quero deixar para vocês é que pode ser que a gente vai ter mais de uma aula por semana. Então, é muito importante que você esteja atento a todas as informações que a gente vai estar avisando lá dentro do nosso grupo. Hélio Maria, eu estou chegando agora, caí aqui de paraquedas e eu nem sabia que tinha um grupo onde está sendo entregue aí o link, todas as informações para fazer a consagração ou a renovação. Então fique tranquilo, vou deixar fixado aqui nos comentários o link lá para o grupo, se assim você de fato deseja participar. Tá bom? Então essas são as informações que eu queria trazer para vocês e hoje nós vamos ver aqui no tratado a parte introdutória, né? A introdução aqui desse livro tão maravilhoso que é o tratado. Eu já quero colocar para vocês nessa introdução a importância de você ler o tratado inteiro, tá? É muito necessário que pelo menos uma vez por ano você faça a literatura deste livro. Aqui é um conselho que eu quero dar, um conselho de alguém que há muitos anos está formando pessoas para a consagração e que também vai fazer aí 18 anos da minha consagração total a Jesus por meio de Nossa Senhora, através do método, esse método maravilhoso que é o método de São Luís. Então eu quero dar um conselho. Geralmente as pessoas elas leem o tratado, depois elas fazem os exercícios espirituais e assim se consagraram. E quando vai renovar, a maioria das pessoas elas não tem o costume de ler novamente o tratado e ela vai simplesmente para os exercícios espirituais. Então, parabéns para você que está aqui não para fazer, mas para renovar, mas mesmo assim fez questão, né, de estar dentro dessas preparações. Parabéns para você, Deus seja louvado. E por que eu quero dar o conselho de que é importante você ler todo ano? São Luís diz que é uma regra de vida, é obrigado a gente ler o tratado todos os anos? Não, não é obrigado. Mas veja, a maioria das pessoas quando vão renovar não lê mais o tratado e essa é uma das, vamos dizer assim, é um dos sinais porque vivemos a nossa consagração de uma forma tão relaxada ou talvez não tiramos da nossa consagração, né, os frutos que nós deveríamos tirar desta consagração. Pois bem, entenda que o tratado será o teu manual. Tudo que você precisa saber como um consagrado, como que vai ser minha vida depois de consagrado, as respostas estão todas nesses livros. A maioria das vezes que eu trabalhei com essas formações, ou seja, lá pelo meu Instagram, nas caixinhas de pergunta, as perguntas que as pessoas sempre me fazem em relação à consagração, todas essas respostas estão aqui no livro. Por exemplo, tem gente que me pergunta se é necessário renovar a consagração todo ano. Tem gente que me pergunta quais são as orações, as práticas de devoção que um consagrado precisa fazer. Gente, todas essas respostas estão aqui. E que não perceberam por quê? Porque o tratado ele é um livro que não basta você ler ele uma única vez. Eu estou indo para 18 anos de consagrado. E todos os anos que eu leio o tratado, eu me deparo com uma realidade que na primeira, segunda, lá na 10ª leitura, eu não tinha me atentado. Então é muito importante, eu coloco para vocês, já aqui na introdução, você fazer este compromisso de pelo menos uma vez por ano, assim quando você for renovar, você também ter o cuidado de ler o tratado. Quanto mais você lê o tratado, mais você vai assimilar, mais você vai conhecer e mais você vai crescer
na sua consagração. São Luís, quando escrevia esse livro, o Tratado da Verdadeira Devoção, ele teve uma visão de demônios que com seus dentes diabólicos tentava destruir o livro. E ele profetiza, ou pelo menos sepultar o livro em um baú para que ele caia no esquecimento. Não é que a profecia de São Luís ela se concretizou, pois bem, o tratado ficou 130 anos escondido. Veja como a profecia do santo de fato se concretizou. Quem escondeu? Olha, foi diante de uma visão profética. Quem queria destruir o livro? O demônio. Pois bem, existem muitos consagrados que compraram o tratado, leram para fazer a sua consagração e depois pegou lá, sei lá, a gaveta do seu guarda-roupa, seja lá onde, e jogou o tratado lá. E o tratado talvez está escondido 1, 2, 3 anos. Talvez a traça está comendo as folhas do tratado, mas você, como um consagrado, uma consagrada, não tem fome da literatura do tratado. Pois bem, como iremos crescer na nossa consagração se nós não temos esse cuidado? Então, eu quero já trazer nessa parte introdutória esta importância de você ler mais o tratado. Não esconda o tratado. Leia o tratado pelo menos uma vez por ano, e você vai ver como que você vai conseguir fixar na sua mente, lógico, e principalmente no seu coração, os deveres de um consagrado. Enfim, você vai crescer no seu amor para com Nossa Senhora. Bom, resumindo, você é quem vai crescer se você de fato fizer este propósito e colocar esse conselho que eu estou te dando para que você assim consiga crescer na sua consagração. É muito lamentável a gente ver, lógico, graças a Deus a consagração cresceu, mas é lamentável ver a deficiência com que nós vivemos desta consagração. Esses dias, não vou dizer o lugar, mas houve um retiro um dia inteiro voltado para Nossa Senhora. E uma pessoa com corrente no braço, fez a consagração por esse método, disse que não iria neste evento um dia inteiro para Nossa Senhora, que isso era idolatria. Eu te pergunto, o que essa pessoa entendeu de consagrado? Ela tem até uma corrente no braço, mas ela não sabe o que é tratado. Provavelmente, até se duvidar, se leu o tratado. Ou seja, é um consagrado a Nossa Senhora, mas com uma mentalidade ainda tão protestante, ou é um falso devoto, é um devoto escrupuloso, como a gente vai ver nas aulas mais para frente, lá no capítulo 3, quando São Luís destaca as falsas devoções. Então é muito triste a gente ver esse tipo de consagrado, esse tipo de situação, né? São pessoas que estão vivendo a consagração de uma forma tão relaxada, e a deficiência está porque não leem o tratado e, segundo, também não fazem o propósito de renovar a consagração pelo menos uma vez por ano. Bom, eu queria já trazer para vocês isso, e queria ainda enfatizar por que ler mais o tratado. Por que pelo menos uma vez por ano, Hélio Maria, eu deveria ler este livro? Eu quero contar fatos na vida de pessoas santas e místicas para te estimular ainda mais. Existiu na igreja uma grande mística chamada Marta Ruban, uma mulher que viveu doente, acamada por muitos anos. Ela viveu crucificada na cama. Ela era uma mulher acamada. E o único alimento de Marta Ruban era a Eucaristia. Olha que graça, uma mulher que se alimentava somente da Eucaristia. Ela tinha uma profunda intimidade com Deus e também com Nossa Senhora. E um dia foram visitar Marta Ruban e perceberam que na cabeceira da sua cama tinha um livro. E perguntaram a ela: Marta, quem te deu este livro? Você está preparado para ouvir? Pois bem, essa grande mística disse que a própria Virgem Maria veio do céu e deu para ela esse livro. Existem muitas aparições de Nossa Senhora, manifestações de Nossa Senhora, aparições que eu digo assim, de revelações particulares, privadas, onde Nossa Senhora apareceu especificamente somente para aquela pessoa, né? Mas diante de aparições, de revelações de Nossa Senhora, você conhece alguma aparição, alguma revelação em quem Nossa Senhora veio do céu e deu um livro? Lógico que o livro já existia, não é? Mas por que Nossa Senhora, e esse fato também na vida de Marta Ruban foi no início dessa doença dela. Veja que seja, né? O fato de Nossa Senhora vir do céu
e dá para ela esse livro e ela ler e fazer a sua consagração e se tornar uma escrava de Jesus e da Virgem Maria, sem dúvida nenhuma foi um auxílio, uma preparação, um auxílio de Nossa Senhora para que ela pudesse se santificar por meio desta doença que ela teve, enfim, chegar a este ponto onde ela se alimentava somente da Eucaristia. Uma vez que o próprio São Luís vai dizer no tratado que Nossa Senhora ela tem a função de suscitar e educar o santo dos últimos tempos. Então, veja, estou falando de uma mulher que se santificou. É já canonizada pela igreja? Não, mas é uma mulher que morreu aí em ardor de santidade, né? Aí que elas têm grande chance de um dia ser proclamada uma santa da igreja. Então, eu coloco isso para que você veja o quanto é importante, de fato, a gente ter mais acesso, né? A literatura deste mesmo livro. De fato, talvez você não conheça nenhuma outra aparição, revelação privada que Nossa Senhora veio do céu e deu um livro. Por que ela viria do céu para dar exatamente este livro para Marta Ruban, né? Então, olha que fato extraordinário, tá? Entrando especificamente, então, aqui no nosso tratado, né? No Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, nós temos aqui a introdução. E São Luís ele é muito feliz já na introdução deste livro, porque pensa bem, aqui na introdução, parágrafo 1, olha como ele começa. Foi por intermédio da Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por meio dela que ele deve reinar no mundo. Veja que o primeiro parágrafo de São Luís já é extraordinário. Em que sentido? Já para quebrar do seu coração, você que tem talvez essa barreira, essa dificuldade com Nossa Senhora, mas como assim se consagrar à Virgem Maria? Que conversa é essa de escravo de Maria, né? E talvez você tenha essa dificuldade, talvez você ainda tenha, infelizmente, a devoção escrupulosa, você acha que honrando Nossa Senhora, você está desonrando a Deus, que exaltando a Virgem Maria, você está rebaixando o filho dela. Se você tem esse pensamento, se você acha que de fato a devoção a Nossa Senhora está roubando o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo, está impedindo com que de fato ele reine nos corações, na alma, como único e Senhor soberano, pois bem, olha como São Luís é cirúrgico. Olha como que no parágrafo 1 já vem para destruir esta tua mentalidade, já para te libertar, né, desse pensamento que você talvez possa carregar durante anos. O que ele está dizendo? Foi por intermédio dela. Como que Jesus veio ao mundo? Foi por intermédio dela. Ele poderia ter aparecido no mundo de outra forma? Poderia. Lucas 1,37 diz que para ele nada é impossível. Porém, Jesus não quis vir a nós do nada. Ele quis vir a nós por intermédio dela, por meio dela. E nós vamos entender na próxima aula, quando eu tratar do capítulo 1, da necessidade da devoção, você vai entender por que ele quis vir a nós por meio dela, né? Existe um porquê disso. Mas o que importa para nós aqui na introdução é que foi por intermédio dela que ele veio ao mundo. Tá? E aqui a gente precisa entender uma coisa: Deus não precisa de Nosso Senhor, né? Deus não precisa de mim, Deus não precisa de nenhum de nós. Deus é Deus e Ele basta por si próprio. Mas a gente estuda na teologia, na mariologia, nessas ciências teológicas, a expressão que Deus quis precisar. Deus quis precisar de nós, né? No nosso trabalho de evangelização, na função que você exerce dentro da igreja, Deus quis assim. Então Deus quis, né, usar de Nossa Senhora. E aí o que eu preciso entender? Que se Deus quis, é a vontade dele que assim fosse feito e assim foi feito. Então é muito importante olhar para isso, a vontade de Deus. Deus precisa dela? Não, mas ele quis precisar dela. Ele quis vir a nós por meio dela. Ele quis se dar ao mundo por intermédio dela. Aí eu te pergunto, você que está aqui, você que me assiste agora, você acredita que Jesus é a sabedoria encarnada? Você acredita que não existe nada mais perfeito e inteligente do que Deus? Você acredita que tudo que Deus faz com perfeição? Você acredita? Coloca para mim nos comentários. Você acredita?
Pois bem, se você crê que tudo que Deus faz com perfeição, a pergunta que eu te faço é a seguinte: se houvesse um outro caminho, uma outra forma de Jesus vir a nós sem ser por meio dela, uma outra forma mais perfeita, não teria o nosso Deus escolhido? Se Deus escolheu se dar a nós por intermédio dela, não seria então esta a forma mais perfeita que Jesus Cristo encontrou para se unir a nós, assumindo a nossa natureza humana, para depois oferecer este corpo e este sangue no madeiro da cruz para a nossa redenção? Se Deus assim fez, porque assim era a forma mais perfeita dele se unir à humanidade. Então foi por intermédio da bem-aventurada Virgem Maria que Jesus veio ao mundo. Se ele quis vir ao mundo por ela, ele agora também vai querer reinar por meio dela. Que aí vem a conclusão da frase, deixa eu repetir mais uma vez. Foi por intermédio da bem-aventurada Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo e será também por meio dela que ele deve reinar no mundo. Veja que São Luís ele está colocando que a devoção a Nossa Senhora não é um empecilho, não impede com que aconteça o reinado, o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito pelo contrário, ele está colocando que a devoção à Virgem Maria, ela de uma certa forma é necessária, tá? Para que o reinado de Cristo aconteça. A devoção à Virgem Maria vai ajudar, entendeu? Ajudar os corações a receber Jesus Cristo como o rei da sua vida, como o Senhor da sua vida. Então, seja, o senhorio de Cristo vai acontecer. E isso é que a gente precisa entender aqui. Por isso que eu falo que São Luís ele foi muito feliz, muito cirúrgico, já aqui nesta primeira citação, no primeiro parágrafo, é por meio dela. Ele não veio ao mundo por ela, então também será por meio dela que ele deve reinar no mundo. São Luís vai dizer no tratado que Deus quis fazer todas as coisas por meio da Virgem Maria. Como que ele veio ao mundo? Por meio dela, não é? Qual foi o primeiro milagre de Jesus? São Luís vai dizer o primeiro milagre, né? Na lei da graça e na lei natural, né? Então, ou seja, o primeiro milagre foi a santificação de São João Batista. Lembra que o anjo disse a Zacarias que o menino seria santificado ainda no ventre de sua mãe e ele seria cheio do Espírito Santo ainda no ventre de sua mãe. Como que esse milagre da santificação de São João Batista ainda no ventre de Santa Isabel se concretizou? Lógico, quem fez foi Deus, mas por intermédio de quem? De Nossa Senhora. Lembra? Lucas 1, de 39 a 45. A visita de Nossa Senhora a Santa Isabel. Então Santa Isabel vai dizer, assim que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, né? A criança estremeceu no meu seio. É neste momento, então, que a profecia ela se concretiza. Então esse seria, né, aí o primeiro milagre de Jesus, tá? Né? Na lei espiritual. E depois o outro milagre na lei da graça, né? Na lei natural, melhor dizendo, quando Jesus transforma a água em vinho. Quem intervém? Jesus fez um milagre, mas quem acabou sendo o mediador desta causa? Faltava vinho. Quem foi que chegou até em Jesus e falou, eles não têm mais vinho? Foi Nossa Senhora que falou, veja. Então, seja, o seu primeiro milagre, pelo menos bíblico, acontece também por participação dela, por intermédio dela, ela que pediu, ela que suplicou. A promessa da vinda do Espírito Santo, quando a gente vê em Atos Apóstolos, Jesus falando que eles não se afastassem de Jerusalém, mas que esperasse ali o cumprimento da promessa, a vinda do Espírito Santo. Quem estava junto com os apóstolos em unânime oração? A Virgem Maria. Então veja que ela sempre está nesses momentos importantes, nesses momentos cruciais da fé, né? Então olha que coisa extraordinária, né? E isso São Luís vai citando isso nós vamos ver mais para frente nas nossas aulas, né? E São Luís vai explicando isso para dizer o quê? Que Deus quis começar todas as coisas por meio da Virgem Maria
e Deus há de terminar todas as coisas por meio da Virgem Maria. Depois nós vamos ver, por exemplo, lá no parágrafo 49 do tratado, que a primeira vinda de Jesus se deu por meio dela e a segunda vinda também será por meio dela. Então, por que a devoção à Virgem Maria, São Luís profetiza que ela deve crescer principalmente nos finais dos tempos? Porque nós estamos vendo uma época em que o povo mais fala de Nossa Senhora, onde mais de 1 milhão de pessoas estão rezando o rosário de madrugada. Por que este fenômeno? Por que isto, né? Ora, porque a primeira vinda se deu por ela e será também por meio dela, por meio da devoção, por meio da consagração, que nós veremos a segunda vinda gloriosa de Jesus, para que ele reine definitivamente como Senhor. Agora ele virá, né, para julgar os vivos e os mortos. A primeira vinda ele vem para dar a vida, ele veio para se sacrificar por nós. Agora não, agora ele vem para julgar, né, para julgar os vivos e os mortos, né? Então, ou seja, o próprio São Luís vai dizer que a salvação começou com ela e a salvação há de consumar também por meio dela. Então veja que de fato Jesus Cristo veio, parágrafo 1, por intermédio dela e é também por meio dela que ele deve reinar no mundo. Então, quanto mais uma alma se aproxima de Nossa Senhora, mais essa alma vai se aproximar de Jesus. Quanto mais essa alma se consagra à Virgem Maria, São Luís vai dizer no parágrafo 120, mais essa alma será consagrada a Jesus. Então, tire, pelo amor de Deus, da tua cabeça esse pensamento protestante. Renuncia isto da tua vida, de achar que Nossa Senhora vai te afastar de Deus. E isso é uma verdade tão grande que é por meio dela que ele também deve reinar no mundo, que eu vou pegar aqui, por exemplo, o parágrafo 13, seria o primeiro parágrafo, agora o parágrafo 13, que seria o último parágrafo, né? Seria o último parágrafo da introdução. Ó como você vê que ele abriu este assunto e ele amarra, vamos dizer, este assunto aqui no parágrafo 13, quando ele diz: meu coração ditou tudo o que acabo de escrever com especial alegria para demonstrar que Maria Santíssima tem sido até aqui desconhecida. Olha aí, qual é o fruto de Nossa Senhora não ser conhecida? Qual é o fruto se Nossa Senhora for desconhecida? Qual é o fruto que isso vai causar? Então ele vai dizer, meu coração, vou repetir mais uma vez, ditou o que acabo de escrever com especial alegria, para demonstrar que Maria Santíssima tem sido até aqui desconhecida e que esta é uma das razões por que Jesus Cristo não é conhecido como deve ser. Olha aí. Quando, portanto, e é certo, o conhecimento e o reino de Jesus Cristo tomarem o mundo, será como que uma consequência necessária do conhecimento e do reino da Santíssima Virgem. Ela deu ao mundo a primeira vez e também da segunda o fará resplandecer. Ela não vai ocultar, ela não vai ofuscar. A devoção da Virgem Maria não vai criar uma barreira entre você e o seu Deus. A devoção à Virgem Maria não vai ofuscar Jesus Cristo. Ela vai fazer com que ele resplandeça. Tá entendendo? Então pare com este pensamento. Pare com este pensamento de achar que não, está errado, não devemos nos consagrar à Virgem Maria, ou nós nem sequer, poderíamos falar tanto sobre ela. Não esquece isso. O Papa Paulo VI diz que a Virgem Maria é a chave de compreensão de Jesus Cristo. Quando você encontra a Virgem Maria, você vai compreender melhor Jesus Cristo. Olha que bonita, a Mariologia, o estudo sobre a Virgem Maria ilumina, nos leva a entender a Cristologia de uma forma mais profunda. Por quê? Por que ela é a chave de compreensão? Gente, ninguém melhor do que a Virgem Maria conhece o Filho dela. Ninguém, nenhuma criatura humana conheceu Jesus Cristo como aquela que gerou no ventre, como aquela que carregou no ventre, como aquela que amamentou, como aquela que ensinou a andar, a falar. Esquece, ninguém melhor te conhece do que tua mãe. Então, se ninguém melhor conheceu e conhece Jesus Cristo como Nossa Senhora conhece, então não existe ninguém melhor do que ela.
ela de fato será a chave de compreensão, para que eu possa conhecer melhor, para que eu possa compreender melhor quem é Jesus Cristo, compreender melhor qual é a vontade dele para a minha vida, compreender melhor como que eu devo servir. Ela é a serva fidelíssima, ela é a perfeita escrava do Senhor. Eu quero crescer na minha consagração, eu quero compreender melhor como que é ser um escravo. Ela é a chave de compreensão. Entenda isso, né? Então é muito bonito o parágrafo 1. Parágrafo 2. Toda a sua vida, Maria Santíssima, ela permaneceu oculta, por isso o Espírito Santo e a Igreja chama ela de alma mater, ou seja, mãe escondida e secreta. Olha a profundidade da humildade dela. Toda profunda era a sua humildade, que para ela o atrativo mais poderoso, mais constante, era esconder-se de si mesma e de todas as criaturas para ser conhecida somente por Deus. Olha, você conhece uma outra alma como essa? Nossa Senhora ocultou todos os dons, as virtudes que ela tinha. Ela queria ser desconhecida por todas, porque qual era o atrativo da alma dela? Ser conhecida por Deus. O que diz o Evangelho? Quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Esta mulher, movida pela virtude da humildade, como nenhuma outra pessoa exerceu a humildade como ela se ocultou, né? Ela se ocultou de uma tal forma, ou seja, melhor dizendo, ela se humilhou de uma tal forma, quem se humilha será exaltado. Por isso ela é a criatura mais exaltada. Porque ninguém jamais se humilhou tanto quanto ela. Porque ninguém jamais escolheu o último lugar como ela. Ela, então, pelo fato de ser esta alma mater, esta mãe escondida e secreta, onde ela se ocultava de todo para ser o seu maior atrativo, que é ser conhecida por Deus. Então, por isso, Deus a elevou, Nossa Senhora, dando a ela um culto especial. Qual é o culto que nós damos a ela? Hiperdulia. Acima deste culto só tem um, que é o latria, que nós damos ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. A ela é hiperdulia. Não é apenas uma veneração, uma super veneração que não atinge a latria. E por que isso? Porque ela é a mãe de Deus. Porque ela se humilhou, porque ela se ocultou, porque ela resguardou. Nossa Senhora não saía falando para o povo os dons que ela tinha, as visões que ela tinha, a experiência dela com o anjo, né? Imagina, o anjo apareceu. Não, ela não fez nada disso, como hoje a gente vê, né? Muitos de nós fazendo. A gente, qualquer experiência que tem com Deus, tem que abrir uma live lá no Instagram para falar: olha, estava eu rezando e o anjo apareceu para mim e eu tive tal experiência, né? E muitas vezes isso é fruto da vaidade. A gente fica pensando na confusão que eu vou arrumar na rua, eu vou filmar isso e aquilo porque isso daqui vai viralizar, isso daqui vai gerar muitos comentários, isso daqui vai gerar muitos likes, isso aqui vai gerar muito compartilhamento. Não, Nossa Senhora não tinha esta pobreza. Por isso, olhar para a vida dela, como que Jesus vai reinar. Veja, se eu olhar para ela como um modelo de humildade. E entenda, a Virgem Maria não é só para ser admirada, antes de tudo ela é para ser imitada. A verdadeira devoção consiste na imitação das virtudes. Então, quando eu começo a olhar para ela e imitar as virtudes dela, não é? Sobretudo, por exemplo, a virtude da humildade, olha como Deus vai reinar mais na minha vida, eu sendo uma pessoa mais humilde. Olha como Jesus de fato será o Senhor da minha vida. Por quê? Porque um soberbo para mim, é a mais perfeita definição Santo Afonso que dá. Um soberbo é um ladrão da glória de Deus. Por que eu não posso ser soberbo? Porque você não pode ser um soberbo. Porque se você, meu irmão, e eu, minha irmã, se nós formos soberbo, nós seremos ladrões da glória de Deus. Já pensou nisso? Você quer ser um ladrão da glória de Deus? Eu creio que não, né? Então veja as coisas admiráveis que São Luís vai aqui descrevendo Nossa Senhora, né? Para entender os pedidos que ela fez de escondê-la, empobrecê-la e humilhá-la, Deus providenciou para que oculta ela permanecesse em seu nascimento. Existem algumas coisas no Evangelho do nascimento de Nossa Senhora? Não.
tem revelação privada, mas ninguém é obrigado a crer em revelação privada, né? Em sua vida, nós não sabemos como que foi o nascimento, a infância, a vida de Nossa Senhora, né? Nós não sabemos esse mistério, então São Luís está dizendo isso, em seus mistérios, em sua ressurreição, em sua assunção, passando despercebida aos olhos de quase toda as criaturas humanas. Seus próprios parentes não a conhecia, e os anjos perguntavam muitas vezes uns aos outros, aquilo que está em Cântico dos Cânticos 3, 6, né? Quando diz assim, quem é esta? Pois que o Altíssimo lá escondia, ou se algo lhe desvendava a respeito, muito mais infinitamente lhe ocultava. Então veja que ela querendo ter esta vida oculta, aqui São Luís está dizendo que o próprio Deus, né, também quis ocultar a sua mãe, né? E tem um porquê, tá? Por exemplo, lá no parágrafo 39, vamos linkar isso aqui já com o parágrafo 49. São Luís fala que no primeiro momento Deus precisou ocultar a Virgem Maria. O Espírito Santo precisou ocultar a Virgem Maria, fazendo com que os evangelistas não escrevessem muita coisa sobre ela. Por quê? Porque no primeiro momento as pessoas precisam primeiro compreender quem era Deus, quem é Jesus Cristo. E aí São Luís vai dizer, se nós não compreendêssemos Jesus Cristo, ao olhar para a Virgem Maria, a criatura mais perfeitíssima, nós poderíamos tomá-la por uma deusa. Então, para que isso não acontecesse no primeiro momento, está lá no parágrafo 49, depois você pode ler, depois desta aula, o parágrafo 49, para entender isso que eu já estou antecipando aqui, não é? Então, você vai ver isso lá. E depois, o próprio São Luís, para argumentar esta linha de raciocínio, este pensamento, este ensinamento dele, ele vai citar São Dionísio, o Areopagita. Inclusive, São Dionísio, o Areopagita, ele está em Atos Apóstolos. Ele se converteu numa pregação de São Paulo. E São Dionísio deixou escrito para nós, dentro da tradição da igreja, como que foi quando ele conheceu Nossa Senhora. Então ele vai dizer assim, se a fé não me ensinasse o contrário, eu diria que ela era uma deusa. Então, seja, por que no primeiro momento Deus ocultou Nossa Senhora? Porque ela é tão linda, ela é tão perfeita, ela é tão agraciada, que se nós, sem o conhecimento do Cristo, e sem o conhecimento que a Virgem Maria não é uma deusa, é uma criatura humana, mas agraciada por Deus, nós poderíamos tomá-la por uma divindade e nós poderíamos tomá-la por uma deusa. E a Virgem Maria não queria isto. E não querendo isto, então ela se ocultou. Ela ocultou os dons, ela ocultou as virtudes nela. Ela não falava para ninguém que ela carregava o rei na barriga. Ela não falava para ninguém que ela tinha Deus dentro de casa. Por isso ela e São José. É muito importante, você está aqui na consagração à Virgem Maria. Mas é importante que você também um dia se consagre inteiramente a São José. Já existe a consagração também total a São José, né? É lindo por quê? Porque são os dois maiores santos. São José também viveu tudo isso aqui que a Virgem Maria viveu. Ele não falava para ninguém os dons, as virtudes, as graças de Deus na vida dele. Ele não falava para ninguém que ele tinha a mãe de Deus dentro de casa e que ele era o seu escravo de amor, um dos maiores modelos, o primeiro escravo, né? O segundo, melhor dizendo, que já que São Luís fala que o primeiro seria o Cristo, ele foi o segundo escravo. Entre criatura humana, porque Jesus não é apenas homem, ele é Deus, mas se tratando de criatura humana, São José é o primeiro, o mais perfeito escravo de amor da Virgem Maria. Toda a sua vida foi para servir e amar a sua augusta rainha, a sua senhora, e lógico, evidentemente, toda a sua vida foi para servir, amar e adorar o seu amado Jesus Cristo, da qual ele teve a graça de ser o seu Pai, o Pai do Cristo aqui na terra. Ele foi a sombra de Deus Pai, ele fez as vezes de Deus Pai, cuidando do menino Jesus. Então veja que fato extraordinário, né? É bem diferente de nós, né? Então, por isso que a Virgem Maria ela se ocultou. Por isso, mas por que ela se ocultaria? Os humildes são assim. Você pode ver, às vezes a gente está em meio ambiente, eu fico tentando imitar Nossa Senhora. Eu chego, eu fico mais caladinho, eu fico na minha, porque a gente que estuda, veja, eu estudo sobre Nossa Senhora há 20 anos.
Às vezes a vaidade, eu quero chegar num lugar e começo a falar de um mistério de outro, não para exaltar Nossa Senhora, mas para falar, olha, os holofortes vêm para mim, veja como eu conheço Nossa Senhora, veja como eu sou inteligente, veja como eu sou intelectual, veja como eu sou capacitado, veja como eu sou um doutor da Mariologia, não é? Então, é melhor ficar calado, em silêncio. Então, às vezes eu encontro com vários missionários, pregadores, e eles ficam tudo falando e eu fico no silêncio. Até porque o livro do Eclesiástico fala que quem fala demais se arrepende, né? Mas você nunca se arrependerá de ter ficado em silêncio. Se alguém perguntar alguma coisa, você fala. Você pega, por exemplo, um grande santo, pensa num santo extraordinário que foi, por exemplo, Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua se ocultava. Ele era um homem conhecedor tanto da Sagrada Escritura que dizem que ele poderia muito bem escrever. Se acabasse com as Escrituras, ele poderia escrever. Era muito natural um sermão de Santo Antônio ter mais de 200, quase 300 versículos da Bíblia em um único sermão. Mas ele vivia como? No meio dos franciscanos, lavando louça, varrendo. Ninguém sabia que aquele homem tinha o conhecimento que ele tinha. Então isso é próprio dos santos. Isso é próprio das almas que querem viver a virtude da humildade. Isso é próprio das almas que olham para a mais perfeita humilde que foi Nossa Senhora e começa então a imitar ela, a copiar ela, a querer parecer com ela. Porque este é o ideal da consagração, é você se tornar, semelhante à Virgem Maria, tá bom? Então, por isso que ela se ocultou, por isso que ela é a alma mater, por isso que para atender os pedidos que ela fez, ela que pediu para o Espírito Santo, para que lhe ocultasse. Então eu volto aqui para concluir este assunto. No parágrafo 49, São Luís vai dizer isso. No primeiro momento ela tinha que ficar oculta, já expliquei porquê, ele mesmo que dá essa explicação. Depois ele fala, no segundo momento, já não há porquê o Espírito Santo ocultar a sua fidelíssima esposa. Então, nesse momento, o Espírito Santo não oculta mais Nossa Senhora, mas o Espírito Santo tem revelado para o mundo quem é a Virgem Maria. E por isso nós vivemos essa época em que nós falamos tanto sobre a Virgem Maria, e ouvimos tantos relatos em relação a ela, Enfim, então aqui São Luís vai descrevendo, todas essas realidades, que Nossa Senhora se ocultou, Enfim, que Deus consentiu nessa questão do pedido dela para que ela se ocultasse, Depois, olha aqui que bonito, ó. No parágrafo, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Pronto, eu achei. No parágrafo 7. É muito importante, veja que eu não estou lendo todo o tratado, não tem como ler todo o tratado. Essa nossa primeira aula, ela vai ser até um pouquinho mais rápida, vocês estão vendo, Eu estou aqui no hotel e eu estou gravando aqui do hotel para que você não fique sem a primeira aula, então, e daqui a pouco eu vou ter compromisso na igreja, eu tive ontem, tenho hoje, tenho amanhã, depois já viajo. Então, mas fica para você essa primeira aula introdutória. Então é importante que você leia o tratado, tá bom? Nas aulas, nós vamos citar algumas partes do tratado. Então, não vou ficar lendo o tratado com vocês, tá? Então, você que tem que ler o tratado ou ouvir o tratado, Eu, juntamente com minha equipe, você sabe que a gente sempre está postando lá, dando direcionamento no nosso grupo. Mas aqui, no versículo 7, olha que profundo aqui, ó. Os santos disseram coisas admiráveis desta cidade santa de Deus, e nunca foram tão eloquentes, nem mais felizes. Ele os confessa que, ao tomá-la como tema de suas palavras, seus escritos, e depois proclamaram que é impossível perceber a altura do seu mistério e que ela elevou até o trono da divindade, e que a largura de sua caridade, mais extensa do que a terra, não se pode medir, que está além de toda compreensão e grandeza do poder que ela exerce sobre o próprio Deus. Enfim, que a profundeza de sua humildade e de todas as suas virtudes e as graças são um abismo impossível de sondar. Ó altura incompreensível, ó largura inefável, ó grandeza incomensurável, ó abismo insondável. Então ele está dizendo, de tudo que os santos escreveram sobre Nossa Senhora, nós ainda não conseguimos formar uma totalidade de ideia quem é a Virgem Maria, da graça de Deus na vida dela. Por exemplo,
Santo Tomás, né, vai nos ajudar a entender isso. Nós não temos condições de dizer o tamanho da graça de Deus na vida de Nossa Senhora. Por exemplo, os protestantes erram dizendo que ela se tornou cheia da graça no momento da concepção. Não, 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 não. Lucas 1, né? A gente vai ver isso, no versículo 28, o que o anjo vai dizer para ela? Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Ela já tinha concebido? Não. E antes mesmo dela conceber, o anjo já evidencia que ela é plena. Já era plena, não é cheia, não é plena da graça de Deus. Então, se ela já era plena, o que acontece nela depois que concebe? Né? Duplicou esta plena da graça de Deus. Né? E aí Santo Tomás vai dizer assim, que quando uma pessoa ela vive em estado de graça, todas as orações, adorações, todo o ato de amor que uma pessoa faz quando ela está em estado de graça, ela vai progredir na graça. Ela cresce na graça e a graça na vida dessa pessoa aumenta. Veja, ela foi concebida sem o pecado, nasceu sem o pecado, já era plena da graça e toda oração, toda adoração, todo ato de amor que ela fez, ela cresceu ainda mais na graça. Então eu te pergunto, nós temos condições de sondar, como São Luís fala aqui, a graça de Deus na vida dela? Nós temos capacidade humana, de fato, de dizer quem é a Virgem Maria? Não. Nós só podemos dizer como São Luís, ó altura incompreensível, eu não consigo compreender, né? Alcançar a altura com que Deus elevou Nossa Senhora, com que Deus exaltou Nossa Senhora. Eu não posso medir a largura, ele vai dizer, ó largura inefável. Eu não posso dizer a grandeza, ó grandeza incomensurável. Não tem como. Ó abismo insondável, é um abismo insondável. O que São Paulo diz do Cristo, nós não sabemos quem é Deus. Nós vemos Deus de forma confusa. Nós só o veremos tal como Ele é, no dia que nós estivermos com Ele. Poderíamos assim também dizer da Virgem Maria. Nós ainda não compreendemos a graça de Deus na vida da Virgem Maria, o que Deus fez na vida dela, né? Então, por causa dessas graças, de Deus ter enriquecido sua mãe, né? De uma tal forma, no parágrafo 8, todos os dias de um extremo da terra ao outro, no mais alto do céu, no mais profundo dos abismos, tudo prega, tudo exalta a incomparável Virgem Maria. Os 9 coros dos anjos, os homens de toda a idade, condições e religiões, os bons e os maus, os próprios demônios, são obrigados de bom ou mau grado, pela força da verdade, a proclamá-la bem-aventurada. Vibra no céu, como diz São Boaventura, ao clamar o clamor incessante dos santos. O que os santos diziam? Santa, Santa, Santa Maria, né? Olha, era isso que eles diziam, né? Deixa eu ver. Milhões e milhões de vezes, todos os dias, eles lhe dirigem a saudação angélica da Ave Maria. Prostram-se diante dela, pedindo-lhe a graça de honrá-la com uma de suas ordens. Olha que forte! Tudo prega, tudo diz, tudo louva. Gente, até no Alcorão se fala bem de Nossa Senhora. Você sabia disso? Até no Alcorão se fala bem dela. Olha quem é Nossa Senhora, tudo, os bons e os maus louvam, fala, os demônios, veja o que os padres exorcistas falam. O diabo é obrigado a professar a grandeza de Nossa Senhora, a louvar Nossa Senhora, a exaltar a Virgem Maria. Eles são forçados a isso, né? Então, esse São Luís está dizendo, até os anjos não cessam no céu de dizer Santa, Santa, Santa Mãe de Deus, ou dizer a Ave Maria a ela, ou até mesmo os anjos ficam no céu ansiosos, olha aqui, ó, pedindo-lhe a graça de honrar com uma de suas ordens. Depois a gente vai ver aqui, ó, todos se avantajam. O príncipe da corte celeste, que é São Miguel, lembra disso em toda a quaresma que você fizer, que é o mais zeloso em render-lhe e procurar toda a sorte de homenagem, sempre atento para ter a honra de, a sua palavra, prestar um serviço ou algum dos seus servidores. Veja, o príncipe de todos os anjos está lá no céu, ansioso, esperando uma ordem dela. Me dê essa graça, né? Para servi-la e servir um dos seus fiéis servos. Então, que coisa linda. Olha quem é Nossa Senhora. Por isso, aqui nós pulamos essa parte, né?
mas tem uma parte aqui que São Luís vai dizer que Maria, aqui ó, é bem na parte 3, né? De Maria nunquam satis. Não é aqui não. Cadê, gente? Era para me ter trago um outro que está todo grifadinho, mas logo no início, São Luís vai dizer isto, de Maria nunquam satis, isto é, ainda não se louvou, ainda não, é no parágrafo 10, tá? Ainda não se louvou, ainda não se exaltou, honrou e amou e serviu suficientemente a Virgem Maria, pois muito mais louvor, respeito, amor e serviço ela merece, né? Então é um fato extraordinário. Olha aqui, parágrafo 9. Toda a terra está cheia da sua glória, particularmente entre os cristãos que a toma como padroeira, como protetora em muitos países, né? Quantos países tem Nossa Senhora como padroeira, por exemplo, no Brasil, Nossa Senhora Aparecida, né? Não só os países, mas províncias, dioceses, né? Enfim, províncias, dioceses, cidades, inúmeras catedrais são consagradas sob a invocação do seu nome. Igreja alguma se encontra sem um altar em sua honra, não há religião ou país que não possua alguma de suas imagens milagrosas, junto das quais todos os males são curados e se obtêm todos os bens. Quantas confrarias, quantas congregações são erigidas em honra da Virgem Maria, quantos institutos e ordens religiosas são obrigados sob o seu nome e sua proteção, quantos irmãos e irmãs de todas as confrarias e quantos religiosos, religiosas, a entoar os seus louvores, a anunciar suas maravilhas. Não há criança que, balbuciando a Ave Maria, não a louve, né? Olha que bonito. Mesmo os pecadores mais empedernidos conservam sempre uma centelha de confiança em Maria. Dos próprios demônios do inferno não há um que não a respeite, embora temendo. Olha que graça que é Nossa Senhora. Aí na parte São Luís vai falar de Maria nunquam satis. Então a introdução para nós é isso, né? Veja, foi por intermédio dela que Jesus vai reinar no mundo e é por meio dela que ele veio ao mundo, e é por meio dela que ele deve reinar no mundo. Então essa primeira colocação eu quis aqui, de uma forma muito sucinta e rápida, te mostrar a grandiosidade de Nossa Senhora, quando nós falamos da virtude da humildade, que ela mesma pede a Deus para que ela seja oculta. Por que ela se ocultou? Porque ela não quer roubar o lugar de Deus, porque no primeiro momento o povo ainda não tinha compreensão que Jesus era Deus. Primeiro era necessário formar isso na consciência da humanidade, de quem é Jesus, e aí sim, depois nós poderíamos olhar para Nossa Senhora e compreendê-la com toda a beleza, riqueza e com toda a plenitude da graça que há nela. Ela é apenas uma criatura, sim, superior a todas as outras criaturas, mas ela não é uma deusa, né? Então, espero que você tenha gostado desta primeira aula. Comenta aí o que você achou, se você gostou, tá bom? E fique atento no grupo, eu e minha equipe vai te avisar quando será a nossa próxima aula. Então, eu deixo já para você o seguinte: ele vai ser toda quinta? Eu não tenho condições de te afirmar se será toda quinta. A minha vida, a minha agenda é muito cheia, né? Eu já estou agendando um monte de coisa para o ano que vem. Então, minha agenda é uma loucura. Então, pode ser que vai ter dia que eu vou estar aqui na quinta, pode ser que a aula vai ter que ser na segunda, tá? Mas fique tranquila, todas elas acontecerá ao vivo e ficará gravado. Então, se você não conseguir participar no ao vivo, fique tranquilo, você não vai deixar de ter acesso à aula, porque a aula também ficará gravada. Então, o link que a gente disponibiliza dentro do grupo, esse é o link da aula ao vivo, nós vamos começar lá às 8h30. Se você não puder estar às 8h30, porque às vezes está servindo na igreja, sei lá, mesmo assim, depois, quando você chegar em casa, você clica nesse link. É nesse mesmo link é onde vai estar a aula salva, tá bom? Que Deus te abençoe, salve Maria, que Nossa Senhora te conceda a graça de você perseverar nessa tua preparação, né? Nesta preparação para fazer ou para renovar, que você possa crescer ainda mais. Então, Deus te abençoe, salve Maria e até a nossa próxima aula.